É isso mesmo, Isadora. Sobre esse e outros questionamentos, eu conversei com o doutor Ibrahim Vieira, ele que é advogado especialista em direitos trabalhistas, que tirou aí algumas dúvidas, principalmente em relação à rescisão direta e rescisão indireta, um dos grandes questionamentos aí para quem trabalha com carteira assinada. Vamos conferir um pouco da entrevista. Nós sabemos que a Carta Constitucional, ela prevê direitos aí fundamentais ao trabalhador urbano e rural. O problema é que, muitas vezes, no dia a dia, o empregador acaba suprimindo alguns direitos dos trabalhadores. E eles, por não terem conhecimento desses direitos, acabam ficando no prejuízo. Então, é muito importante esse trabalho aqui da imprensa de divulgar informações, de dar entrevistas, de modo a levar as informações para os telespectadores, para eles conhecerem mais aí os seus direitos trabalhistas. A rescisão indireta do contrato de trabalho é um direito que é conferido ao empregado quando o empregador começa a descumprir as suas obrigações patronais, tá? De modo a tornar insustentável e inviável a continuidade da relação empregatícia. Por exemplo, quando o empregador começa a atrasar reiteradamente o pagamento de salário do empregado. Quando o empregador começa a não conceder as férias e nem a pagar as férias para o empregado. Quando ele não paga o 13º ou quando ele paga o salário abaixo do mínimo exigido por lei. São situações que tornam insustentável a continuidade da relação empregatícia. E aí nasce o direito para o empregado de pedir a rescisão direta do contrato de trabalho. Na prática, ele vai rescindir o contrato, tá? Mas vai receber aí toda a sua verba rescisória de forma integral. E cabe ressaltar também que esse pedido de rescisão direta do contrato de trabalho tem que ser feito na Justiça do Trabalho através de uma ação judicial. Um dos grandes questionamentos do trabalhador é em relação ao auxílio-doença, em que este trabalhador acaba ficando encostado pelo INSS e assim que retoma, ele é demitido. Sobre esse assunto, o doutor Ibrahim também explicou como funciona. O empregado estava recebendo um auxílio-doença acidentário, que é aquele quando o empregado se acidenta no trabalho ou tem uma doença ocupacional. Quando ele tem a alta do INSS e volta para a empresa, ele tem a estabilidade no emprego durante 12 meses. Então, veja bem, se o empregado sofreu um acidente de trabalho ou foi acometido por uma doença ocupacional e ficou de licença aí por mais de 15 dias recebendo auxílio-doença acidentário, não é o previdenciário, é o acidentário, ao retornar para a empresa, ele tem direito à estabilidade acidentária por um período de 12 meses. O empregador, portanto, não poderá demiti-lo nesse período. Tá? Doutor, ainda falando sobre essa relação de demissão, né? Existe aquele empregado que, por algum motivo, acabou cometendo aí algo que não foi de agrado da empresa, mas eu diria que algo leve, acabou sendo demitido. Nessa situação, né? Como é que o empregado deve proceder? Olha, a pena para a falta cometida pelo empregado deve ser proporcional à falta. Tá? Tem a pena lá, a falta leve, a falta moderada e a falta grave. A demissão por justa causa é a pena capital. É a penalidade mais grave que o empregador pode aplicar no empregado. Então, se o empregado, nesse caso, cometeu uma falta leve, ele não pode ser dispensado por justa causa. Ele não pode ser demitido. Ele tem que receber uma advertência. Se a falta foi mais grave um pouco, uma suspensão. Agora, se foi uma falta gravíssima, ele tem que ser dispensado por justa causa. Tá? É o que prevê a legislação. Doutor Ibrahim, uma grande dúvida também do empregado, né, em relação a, assim que ele é demitido, a quantidade de parcelas que ele deve receber, né? Como é que ficou essa situação depois da mudança de lei? Olha, o mínimo vai variar de acordo com o tempo de trabalho dele, mas o mínimo de 3 parcelas e o máximo de 5 parcelas aí do seguro-desemprego, desde que ele preencha todos os requisitos, né, que são muitos aí estabelecidos pelo governo. Doutor Ibrahim, só para a gente encerrar esse bate-papo, essa conversa, qual que é a orientação para o empregado que talvez foi demitido de forma injusta ou que não recebeu a devida quantidade de parcela? A melhor forma é procurar um advogado especialista na área? Exatamente, é o que eu sempre aconselho. Né? Um dos direitos principais do cidadão é conhecer os seus direitos e ele não conhece. Tá? Muitas vezes o empregado é demitido
tem direito, né, a receber indenização, a estabilidade no emprego, a pedir uma rescisão direta do contrato de trabalho, e ele não faz isso. Então, a primeira coisa que ele deve fazer é procurar um advogado especialista na área de direito do trabalho para defender os seus interesses. Tá, então, Isadora, outros questionamentos aí para quem está em casa, que tem dúvidas, né? Você que é trabalhador, que trabalha com a carteira assinada e tem algumas dúvidas, você pode encaminhar aqui para o Instagram do Dr. Ibrahim, tá certo? Que aparece agora na barra do seu vídeo. A gente vai estar respondendo, afinal de contas, ele vai estar respondendo na nossa página também no Instagram, que você também confere agora aqui o endereço. Você também pode mandar suas perguntas e questionamentos para o nosso número do WhatsApp, que também aparece aqui na barra do seu vídeo. Isadora Sibaldi, eu volto com você no estúdio.